Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente quarta-feira para você. Hoje, dia 18 de setembro de 2024, o tempo tá passando e você tá cuidando da sua saúde? Começa agora o nosso Momento Saúde. A apresentação é minha, Sheila Bernardes, a produção é de Aguinaldo Silva, Rúbia Franciose, psicóloga e Master Coach, é quem tá com a gente hoje aqui no estúdio para conversar conosco sobre saúde e o tanto que a gente vem falando sobre saúde mental e o tanto que a gente ainda precisa mais ainda falar sobre isso. Rúbia, seja bem-vinda. Obrigada, Sheila, obrigada, Aguinaldo, aí por sempre estarem abrindo as portas, e tô eu aqui de novo, né? Pra gente falar de saúde mental, comportamento. E você que tá aí do outro lado do rádio nos acompanhando, pode conversar conosco. Anote 77-3628-4210, mande mensagem, esse contato é o WhatsApp, e você fala conosco mandando áudio ou mandando a sua mensagem escrita, que é sempre muito bem-vinda e soma muito com o nosso programa. Rúbia, hoje a gente convidou você para estar aqui conosco para falar um pouquinho sobre relacionamento. A empatia, a comunicação eficaz é capaz de resolver conflitos? Será que a gente, tendo empatia, se colocando no lugar do outro, nós teremos relações mais duradouras e positivas, tanto no trabalho quanto na nossa vida conjugal? O que nós podemos falar sobre isso no programa de hoje? Bom, primeiro é que eu quero dizer que eu amo falar sobre esse assunto, até mesmo porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Sheila? Quando a Sheila me perguntou o que mais que se vê no consultório. 95% das queixas de consultório é relacionamento. Então, relacionamento eu digo que é talvez o maior desafio que existe na vida e também aquele que mais nos transforma e mais vem para nos moldar a sermos pessoas melhores. Como é que seria se eu vivesse só? Não conviver com ninguém que nos desafia, que nos confronta, que nos entristece ou muitas vezes que faz com que a gente pense ou repense atitudes da gente. Agora, é difícil. É muito difícil a gente ter embates nos relacionamentos. Por quê? Porque não é feita a nossa vontade, porque a gente pensa diferente ou porque realmente cada um é um. Somos um. Existe mais de 7 bilhões de identidade. Cada um é um. Como é que o outro vai se agradar de mim 100% e eu vou me agradar do outro 100% se somos diferentes? Então, sim, Sheila, falar de relacionamentos é falar de conflitos. E falar de conflitos é falar de crescer. Porque não existe crescimento sem conflito. Então, se eu pudesse dizer assim, ame os conflitos, seria algo meio assim, como é que eu posso dizer? Agressivo para as pessoas, mas é na dor que a gente realmente cresce. No amor se cresce, sim, mas a gente sabe que o ser humano cresce muito mais quando ele está sendo desafiado e passa por dificuldade do que quando ele tá tudo bem. Quais são os benefícios para a nossa saúde emocional de nós termos relações sociais saudáveis? Amizade saudável, relacionamento conjugal saudável, um ambiente de trabalho saudável? Tem tudo a ver, na verdade, assim, o meu ambiente, ele normalmente define quem eu sou. Por quê? Porque um ambiente tóxico, ele adoece qualquer pessoa que quer estar sã. E um ambiente são, quando a gente introduz uma pessoa doente, ela fica boa. Então, os ambientes, a gente chama hoje de ecossistema, né? O meu ecossistema, ele define as minhas emoções, ele define quem eu sou, ele define o que eu penso. E eu não sei se você sabe, Sheila, mas eu sou o resultado das 5 pessoas com que eu mais convivo. E você também. Então, como assim, gente? As 5 pessoas que eu mais convivo, elas me programam. Ou seja, o que as pessoas que eu mais me relaciono pensam, direta ou indiretamente, faz com que eu também tenha as mesmas crenças que ela. E as minhas crenças interferem também no meio ambiente que eu estou. Então, você fez uma pergunta, é importante a gente ter pessoas saudáveis ao nosso redor? Com certeza.
Eu tenho que procurar pessoas que tenham realmente os mesmos valores, os mesmos princípios, né? Não vão ser as mesmas ideias, mas quanto mais eu sou exposta a ambientes hostis, doentes e tóxicos, mais tóxica eu também posso ficar. Ao menos que eu me dê conta que esse ambiente está me adoecendo e eu resolva sair dele. Então, assim, o quanto é importante eu selecionar com quem eu vivo, o quanto é importante eu me dar conta quando ao meu redor o ambiente não está bom. E quando é família? A pessoa pode perguntar, e quando a família toda é uma família tóxica? Como a gente também viu uma moça no programa passado falando a respeito do suicídio de uma família tóxica. Quando a família toda é tóxica, eu preciso buscar fazer o máximo que eu puder, se eu sou a sã da família, porque eu saí dessa família talvez e fui buscar coisas diferentes, eu volto para lá para tentar realmente fazer com que esse ambiente se transforme num ambiente menos tóxico cada vez mais, para poder se colocar saúde em ambientes que são doentes. Que coisa, hein, Rúbia? Então, quando você fala que nós somos resultado daquelas 5 pessoas que são mais próximas a nós, me fez lembrar daquela frase que diz: diga com quem tu andas que eu direi quem és. Isso realmente na prática ocorre? Sim, por quê? Porque as 5 pessoas com que eu mais convivo, se eu estou com essas pessoas passam para mim as suas ideias. E quanto mais eu convivo com essas pessoas, mais as ideias dessas pessoas elas vão passando para mim e virando crenças. Tem aquele filminho que é a Era do Gelo, onde o mamute acha que ele é um bichinho pequenininho lá, que eu não sei o nome dele. Ele era um mamute, mas ele foi criado por aqueles bichinhos pequenininhos lá, eu não lembro o nome do bicho agora. E ele tinha consciência que ele não era mamute. E que ele era um irmãozinho daqueles que subia na árvore e fazia tudo aquilo que eles faziam. Por quê? Porque ele não tinha convivência com mamutes. Então, sim, o que eu pergunto pro ouvinte hoje? Quem são as pessoas que você convive? Será que a gente, quando você convive com pessoas que só reclamam, que não têm gratidão, que estão sempre com pensamento negativo, isso acaba contagiando ali também? Acaba contagiando quando a pessoa se identifica com aquela dor e ela entra no jogo da reclamação, da murmuração, do vitimismo, e aí as pessoas elas se identificam, e o ambiente dessas pessoas doentio faz com que todo mundo se sinta bem. Quando uma pessoa que é saudável entra para um ambiente desses, ela não consegue ficar muito tempo nele sem passar para essas pessoas um toque de vida, um toque de positividade, um toque de alegria. Então, essa é a função realmente de se entrar em ambientes tóxicos, a gente poder fazer com que esses ambientes se transformem em ambientes sadios, mas também fazer com que as pessoas se deem conta que elas são pessoas tóxicas. E aí a gente entra num outro parâmetro, né, Sheila? A gente estende toda essa questão de convivência e de vínculos para casamentos, para relacionamentos, para relacionamento entre pais e filhos também, que muitas vezes podem ser tóxicos, relacionamentos em ambiente de trabalho, onde existem as panelinhas que são tóxicas. E o quanto isso realmente, muitas vezes a pessoa ela faz parte desse tipo de ambiente e se acostumou com ele. E aí não cresce, não consegue muitas vezes romper em alguma área. Por quê? Porque ela está inserida num meio onde ela já não se dá conta que aquilo ali não faz bem nem para ela e muito menos para o que ela precisa se tornar. Dá pra gente dizer que se a gente tem relações sociais, amizades, relacionamentos saudáveis, isso até contribui pra gente prevenir doenças relacionadas à nossa saúde mental, como depressão, como ansiedade, como estresse e até os medos? A questão dos relacionamentos, né, Sheila, é uma coisa tão complicada que estudos em Harvard comprovam que a felicidade ela está pautada em relacionamentos. Então todo mundo pensa, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E as pessoas muitas vezes elas compram
e elas gastam e elas investem em um monte de coisas, menos nos relacionamentos. Então, sim, o quanto é importante eu ter relacionamentos saudáveis ao meu redor, para que eu possa entender que vai ser esses relacionamentos saudáveis são aqueles relacionamentos que vão fazer com que vale a pena. Não vale as pessoas, elas não vão lembrar do que ela teve, daquele momento, elas vão lembrar de quem viveu com elas até o final da vida. Então, o quanto é importante, sim, eu me dar conta do quê? Que é uma escolha. Eu escolho onde eu quero estar. Eu escolho as pessoas com quem me relacionar. Eu escolho as pessoas que eu quero manter próximas de mim. E quando eu tenho consciência, de que muitas vezes os relacionamentos, eles doentios, eles me puxam para baixo, eu também tenho que ter essa consciência do momento de sair deles. Ao construir um relacionamento saudável, sólido, a gente constrói em cima de alguns pilares? Se fosse para a gente falar de alguns pilares que são importantes na construção de relacionamentos saudáveis, sólidos e felizes, quais seriam esses pilares? Eu vou falar o que eu penso, não é o que talvez está para todo mundo achar. Eu penso assim, que a primeira coisa que um relacionamento saudável tem que ter é verdade. Eu acho que nenhum relacionamento se constrói em cima de mentira. Para começar, verdade. Transparência. A pessoa, ela ser transparente, clara e muito direta no que ela pensa, no que ela sente, no que ela acredita. E também, para mim, a confiança é algo que, se não tiver num relacionamento, não tem como existir. Qualquer relacionamento, seja um relacionamento de amizade. Um relacionamento de amizade, ele precisa ser pautado no respeito, precisa ser pautado na confiança, precisa ser pautado na verdade. Talvez um pilar para mim de 3 coisas extremamente importantes para um relacionamento dar certo, seja de amizade, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento com pais, filhos, seja no relacionamento de irmãos. E pode ser que outras pessoas tenham outros pilares para poder trazer para um relacionamento realmente que seja saudável. Mas, para mim, sem algum desses 3, não existe saúde. Porque o relacionamento ele vai ficar doente se não tiver respeito, se não tiver verdade e se não tiver confiança. Por quê? Porque a confiança, eu sempre penso assim, que é como se fosse uma casa. Talvez a verdade seja a verdade é a fundação, a confiança seriam os pilares e o respeito, talvez, todos os adornos aí ao redor da casa ou até mesmo o telhado. Então, assim, Sheila, realmente, relacionamentos hoje saudáveis, eles dão trabalho. Por quê? Porque se a gente não tiver pilares importantes norteando eles, vão por água abaixo. Tem tantos casais que estão casados e que não se respeitam, traem, enganam, mentem, não tem muitas vezes a questão toda do cuidado um com o outro, a confiança. Como é que isso dura? Pode durar, mas de uma forma disfuncional até muitas vezes o final da vida, onde as pessoas não têm coragem de colocar fim a relacionamentos que são muitas vezes tóxicos, abusivos, e não só para eles, quanto também muitas vezes para quem está junto com esse casal. E muitas vezes os filhos, eles sofrem tanto quanto o casal sofre, e isso passa a ser normal. E aí a gente diz que é uma frase até que Paulo Vieira fala muito, pode ser comum, mas não é normal. Você falou de relacionamento conjugal e quais são os pilares para esse relacionamento, que é muito importante. Mas o que é que faz as pessoas procurarem ajuda profissional na terapia de casal? O que é feito na terapia de casal? A gente volta com você já falando sobre isso. Já, daqui a pouquinho. Você está ouvindo Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida.
Sorvete Hall. Venha experimentar nossos deliciosos sorvetes artesanais. Com uma ampla variedade de sabores e ingredientes frescos, temos a opção perfeita para qualquer paladar. Temos mais de 30 sabores e 30 complementos. Não perca a chance de experimentar. Peça pelo delivery 99813-2476 ou venha nos visitar. Rua Coronel João Rufino, número 40, no centro da cidade, próximo à Igreja Metodista. Sorvete Hall, o melhor sorvete na chapa da cidade. Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. A sua saúde, o seu bem-estar em foco no Momento Saúde. Estamos de volta com o programa Momento Saúde. Hoje a gente está conversando com Rúbia Franciose, psicóloga e Master Coach, e falando sobre relacionamentos. E aí, no primeiro bloco, você falou para nós de alguns pilares que são importantes para um relacionamento saudável. Agora a gente quer saber um pouquinho sobre a terapia de casal. Tem muitas pessoas que lançam mão e buscam ajuda para manter o relacionamento de pé através da terapia conjugal. Eu hoje, assim, na minha experiência como psicóloga, né, Sheila, eu até conversei nos bastidores aqui com você e falei, eu penso que hoje a maior procura realmente da terapia é com relação a desajuste conjugal. Hoje o maior desafio, talvez, dos casamentos é alinhamento, muitas vezes essa questão toda do julgo igual, porque as pessoas elas têm vontades diferentes, elas têm ideias diferentes, muitas vezes elas têm princípios diferentes e elas resolvem morar junto. Hoje, o casamento, ele cada vez é algo, entre aspas, dispensável, porque hoje as pessoas elas vão morar juntas, não é mais que nem antigamente era, que cada um morava na sua casa e depois de toda uma formalidade ali do casamento, as pessoas aí sim elas iriam tentar uma vida em comum. Hoje as pessoas elas vivem de forma em comum, muitas vezes depois de 2, 3 meses de relacionamento. E talvez aí é que começam a aparecer os problemas, porque enquanto se namora, tudo é muito bom, tudo é maravilhoso se estar junto em momentos bons. O casamento é uma construção diária. O casamento é um desafio diário. O casamento, realmente, as pessoas elas têm que entender que muitas vezes o casal, ele precisa ter esse respeito, ter essa confiança, ter essa empatia até para se colocar no lugar do outro. Não é por um dia, por um mês ou por um ano. É um contrato que, via de regra, deveria durar até o final da sua vida. Por que não dura? Cada vez mais o mundo oferece tudo para que se desvirtue de um casamento. Relacionamento extraconjugal, a vida que cada um leva muitas vezes ela é só, vivem juntos, moram juntos, mas cada um tem os seus compromissos, tem os seus afazeres, e isso tudo faz com que cada vez mais os casais tenham dificuldade de conviver junto. E hoje no meio do casal estão as telas, né? Exato, as telas, os grupos. Muito tempo online, né? Que as pessoas ficam e acabam se distanciando fisicamente para dar atenção às telas. E assim, né, Sheila? Antigamente a mulher ela trabalhava em casa e o homem era o provedor. Hoje a mulher ela não é mais dona de casa muitas vezes apenas, ela é provedora também. Ela tem os afazeres dela, ela tem a vida dela, e quando um casamento não está bom, muitas vezes, em muitas situações, a mulher também não se sujeita. Tem que se sujeitar ou não? Não sei, isso é um acordo do casal. Aí a gente pergunta, até que ponto suportar? Até que ponto, muitas vezes, os casamentos, as pessoas conseguem viver debaixo do mesmo teto? Eu sempre digo que, se não tiver os 3 pilares, e talvez um outro aí que é muito importante na relação casamento, que é o amor, né? Eu creio que as pessoas não conseguem viver junto. Primeiro, se não tiver amor. Segundo, se não tiver confiança. Terceiro, se não tiver verdade. Por quê? Porque esses 3 pilares, eles são pilares que precisam reger um casamento. E junto com esse amor, vem o respeito, vem a tolerância. E hoje o que mais a gente vê é o quê? Essa dificuldade realmente das pessoas se respeitarem. O mundo, ele oferece muitas coisas, né? Oferece atração. Hoje em dia as pessoas elas viajam muito só a trabalho. Se as pessoas não tiverem esse vínculo realmente com outra pessoa de caráter, de confiança e de respeito, muitas vezes os casamentos eles se perdem na metade do caminho. E junto com isso,
a gente sempre costuma dizer assim, que não é só o casal. Porque existe por trás desse casamento, muitas vezes, crianças, filhos. Filhos, né? Toda uma família, né? Que depende daquele casal. Exato. Né? E muitas vezes as pessoas também dizem, pelos filhos eu suporto tudo. Mas a minha pergunta é, até que ponto a gente precisa suportar tudo? O que é o tudo? Quando uma pessoa passa por um casamento e um relacionamento abusivo, tóxico, e muitas vezes que parte muitas vezes só da falta de respeito, mas parte para o desrespeito, que é desrespeito verbal, desrespeito físico. Até que ponto isso realmente é o melhor para os filhos? Tudo isso as pessoas precisam realmente entender que é para ser família e é para ser bom. Uma família de pai, mãe e filhos, que seja um casamento de respeito, que as crianças possam estar vivenciando isso. Porque caso contrário, vai ser tão tóxico quanto realmente muitas vezes se ela conseguisse o quê? Sozinha se reestruturar para poder seguir uma vida com uma família. Como melhorar a nossa saúde emocional através dos relacionamentos? Por exemplo, com os filhos, é necessário ter tempo para os filhos e de qualidade? Para os filhos a gente entende o quê? Que o filho, ele está aí e ele quer presença, né? Então, os filhos, eles não têm uma agenda que nem pai e mãe têm. Os filhos, eles têm uma agenda muito menor do que a gente tem. E os filhos, eles precisam da gente aí. Para dar amor, para dar carinho, para dar limite, para dar atenção, o olho no olho. Muitas vezes aquilo que a gente entende que é se interessar pela vida do filho. Então aí é outro relacionamento. Relacionamento entre pais e filhos. Tem que se ter todos esses relacionamentos, Sheila? Sim. Uma vida funcional e saudável é aquela com que eu me relaciono bem com o meu cônjuge, com aquela que eu me relaciono, entre aspas, bem com as pessoas que estão ao meu redor, seja no trabalho, seja na comunidade. Eu escolho trabalhar com a Sheila? Muitas vezes eu não escolho. Mas eu preciso aprender a te respeitar e isso precisa ser bom na minha vida. E o relacionamento com família, pai, mãe, irmãos, e a gente estende para o relacionamento com os filhos. Todos esses relacionamentos são relacionamentos importantes para que a gente possa dizer que a gente tem uma vida de relacionamentos saudáveis. E aí fica aqui também a reflexão. Como estão os relacionamentos de quem nos escuta? Tem algum desses que está disfuncional? Seja familiar, com pai, mãe, irmãos. Se eu tiver algum problema com algum irmão, com pai, com mãe, eu não vou estar bem. Se eu estou bem no meu casamento, mas eu não estou bem no meu trabalho, vai afetar o casamento? Vai. Se eu estou bem no meu trabalho, mas no meu casamento, o meu relacionamento não está legal, vai afetar no resto? Vai. E se eu não consigo me entender com meus filhos, vai afetar em todo o resto? Vai também. Então voltamos ao início. Relacionamentos, eles são talvez o maior desafio que o ser humano tem e o mais importante também para que a gente possa estar moldando a nossa personalidade e o nosso caráter. O que todo mundo quer está ok em todas as áreas da vida, mas o que a gente tem visto são as pessoas cada vez mais estressadas e sem paciência. Às vezes para o diálogo, para a conversa, para resolver os problemas. Por que as pessoas estão tão estressadas assim, Ruby? A gente escuta muito isso. As pessoas estressadas no trânsito, estressadas em casa, estressadas no jogo de futebol, estressadas no trabalho. Eu acho que assim, Sheila, falta às vezes essa questão realmente da gente entender que o outro, ele é o outro. E que eu não preciso, ele não vai pensar sempre como eu, ele não vai ser como eu, ele não vai querer as mesmas coisas que eu. Isso precisa ser acordado, precisa ser conversado, precisa muitas vezes ser negociado. E o mais importante, eu tenho que conviver com outras pessoas, por quê? Porque ninguém é uma bolha, ninguém vive numa ilha. Então o ser humano, ele precisa entender que cada um é uma cabeça. E eu não sou melhor do que o outro, eu só tenho ideias diferentes. O outro muitas vezes não é meu opositor, ele não quer o meu mal, só ele não concorda com o que eu penso, com o que eu sinto, ele torce pro time ao contrário. E qual é o problema?
qual é o problema? As pessoas, elas muitas vezes veem problemas em tudo onde não tem problema. Tá tudo certo. Se o meu vizinho gosta de grama e se eu não gosto, tá tudo certo. Eu posso conviver com ele do mesmo jeito. Se a pessoa que trabalha comigo do meu lado, ela é católica e eu não sou católica, eu tenho outra religião, eu posso respeitar ela e viver do mesmo jeito bem? Posso. Então talvez a palavra-chave é o quê? Respeito. As pessoas precisam aprender a se respeitar e entender o quê? Que do mesmo jeito que a Sheila pode gostar do amarelo, eu detesto. Mas mesmo assim, eu posso conviver com as coisas que ela tem, tanto boas quanto ruins, porque eu posso aprender, mudar, crescer e ser um ser humano melhor por muitas vezes estar sendo confrontada nas minhas coisas com as coisas dos outros. E para quem está em Luiz Eduardo Magalhães, no dia 21, você vai ministrar um curso muito importante, que é o Jeito de Viver Família, né? Então é o dia todo com conteúdos muito importantes para toda a família, né, Rúbia? E aí assim, né, aproveitando já esse tempinho pré-curso, né, Sheila, realmente a gente vem para falar de família. E família não é só pai, mãe e filhos. Família é muitas vezes mãe e filhos. Família é pai e filhos. Família é avó, muitas vezes, e netos. Isso é família. Então, a família, ela não quer dizer só estrutura de pai, mãe e filhos. Por quê? Porque tem muitas mães que hoje seguem vida solo. E elas são família também. Eu não desmereço ninguém por ser casado, por ser solteiro, por ser separado. Então, qual é o nosso objetivo com o curso? Fazer com que as pessoas que estiverem lá entendam que se tem sim maneiras, técnicas, ferramentas de se levar uma vida mais leve, mais feliz em família. Seja com quem for que eu esteja convivendo. Então, isso é que é o bacana. A gente fala muitas vezes da família casa, mas a gente também fala de família empresa. As pessoas falam, a família daqui, a família dali, muitas vezes, e dão o nome da empresa. Somos família, porque aonde tem relacionamento, aonde tem vínculos, existe uma família. Tá aí. Muito obrigada pela sua vinda, é sempre muito bom conversar com você, escutá-la. Você está no Instagram, @rubia.franciose. O pessoal pode seguir, tirar dúvidas e até a sua próxima participação com a gente aqui. Muito obrigada, Eu Rúbia. que agradeço, Sheila, Aguinaldo, e a todos aí que nos escutam, né, Sheila, que possam tirar alguma coisa de proveito para terem relacionamentos mais felizes, fortes, saudáveis e que todo mundo realmente possa resolver aí muitas vezes os seus conflitos e conviver bem com todo mundo. É verdade. Muito obrigada, um abraço. Este programa já está disponível nas plataformas digitais, no Spotify, você pode conferir. A gente está no Instagram também, @programa Momento Saúde, @Sheila Bernardes. Um beijo no coração, a gente se fala amanhã neste mesmo horário. Tchau, tchau. Programa Momento Saúde, trazendo informação de saúde no seu rádio. Acompanhe a gente pelo Instagram, @programa Momento Saúde, ou no Instagram de Sheila Bernardes, @Sheila Bernardes. É você ainda mais próximo, ajudando a fazer o nosso programa Momento Saúde.